Então, quando a gente começa a falar da estrutura do Poder Legislativo que está na Constituição Federal, a gente tem que começar pelo artigo 44. E o artigo 44 é da seção 1 que fala do Congresso Nacional. E como eu disse a vocês, o artigo 44 deixa claro a questão da bicameralidade do Poder Legislativo Federal, porque ele diz que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Então, nós temos o Poder Legislativo Nacional dentro do Congresso. O Congresso se subdividindo em duas casas, Câmara e Senado. Câmara, Casa do Povo, Senado, Casa dos Estados. A legislatura tem duração de 4 anos. Quando a gente falou de direitos políticos, a gente falou de legislatura. Legislatura tem um período de 4 anos, tá? Então, são 4 anos a cada legislatura. A Câmara, como eu disse, são representantes do povo, eleitos pelo povo, no sistema proporcional. Em cada estado, em cada território e do Distrito Federal. Então, gravem isso porque vocês não podem esquecer. No âmbito da Câmara dos Deputados, é que hoje nós não temos territórios, mas nós precisamos saber disso porque a Constituição assim dispõe, então a gente precisa saber. Existem deputados, caso houvesse algum território ainda no Brasil, nós teríamos 4 deputados eleitos para representar aquele território. Tá? Isso está aqui no parágrafo 2º do artigo 45. Grifem aí, Senado não tem representantes de territórios, tá? Porque território não é estado, então não poderíamos ter representantes do território. É importante saber? Tá na Constituição até hoje, a gente precisa saber disso. Território terá deputados, número fixo de 4. Território não tem senadores. A forma de eleição dos deputados é o sistema proporcional, que é aquele que nós estudamos também quando a gente falou de partidos políticos, que é aquele que você tem que fazer uma conta no quociente eleitoral. Então, é o número de deputados vezes o número de cadeiras que tem, né, dentro da casa, pelo número de votos que aquele deputado teve. Não necessariamente um deputado que tenha recebido um número expressivo, ele vai entrar. Então, é um sistema diferente do sistema majoritário. No sistema majoritário, ganha quem obteve o maior número de votos. No sistema proporcional, há outros fatores envolvidos para que seja declarado o deputado eleito. Então, anotem aí, deputado federal, né, deputado, ele é eleito através do sistema proporcional. Senador é eleito através do sistema majoritário. O número de deputados, eles variam de acordo com o número da população de cada estado. Portanto, estados mais populosos, com uma população maior, nós teremos um maior número de deputados. Estados menos populosos, com um número reduzido de habitantes, nós teremos um número menor de representantes na Câmara dos Deputados. Já, então, não é um número fixo. Nós temos 513 deputados e não necessariamente cada estado tem um número igual de deputados. Nós sabemos que o estado de São Paulo é um dos estados que tem mais representantes na Câmara dos Deputados. Então, mandato de deputado, 4 anos, né? Eles têm mandatos de 4 anos, sistema proporcional de eleição. E o território tem representante, número fixo, 4. O Senado Federal
compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário. Nós vamos voltar a falar disso, mas só para ter uma noção inicial. Sistema majoritário, número fixo de senadores. São 3 senadores para cada estado e para o Distrito Federal. Não temos representantes de território no Senado. E, embora seja renovado de 4 em 4 anos, porque a legislatura é de 4 anos, o mandato do senador é de 8 anos, tá? Mas a renovação no Senado, ela é feita de 4 em 4 anos. Em uma eleição, a gente vota para um senador, do nosso estado. Na eleição subsequente, a gente vota para 2 senadores. E assim passa a ser feita esta renovação de 4 em 4 anos em cada legislatura. Por isso que em uma eleição a gente vota para um senador, na outra eleição a gente vota para 2 senadores. Mas o mandato do senador é de 8 anos. A gente também precisa saber que as 2 casas juntas, nós temos o Congresso Nacional, que nós temos 81 membros no Senado, mais 513 membros na Câmara dos Deputados. Portanto, ao todo, o Congresso é composto por 594 membros, 513 da Câmara, 81 do Senado. Isto é importante a gente saber. Em algumas situações, deve-se ter as 2 casas juntas, e aí o cômputo dos votos deve ser em cima, para se saber se é maioria simples, absoluta, qualificada, em cima dos votos, de todos os membros das 2 casas em conjunto. Nos artigos 48 e 49 da Constituição, a gente passa a ter as atribuições do Congresso Nacional. Então, é importante a gente saber quais são as atribuições que são previstas somente quando as 2 casas deliberam conjuntamente, tá, gente? E é o que eu falei para vocês. Vocês sempre devem estar atentos em que momento? É até os 50, tá? Do 48 ao 50. Vocês devem estar atentos quando uma pergunta menciona ou fala Congresso Nacional. Quando fala Congresso Nacional, a gente já tem que ficar ligado que são as 2 casas juntas, tá? Então, só para ter um exemplo aqui. A hora que o 48 fala: compete ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República. Compete ao Congresso Nacional. Quando fala compete ao Congresso Nacional, nós já sabemos que as 2 casas estão votando juntas, tá? Então, votar sobre o sistema tributário, a arrecadação, distribuição de rendas. Sabemos que a votação será conjunta das 2 casas, tá? Então, é muito importante a gente saber isso daqui.